Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 124º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Jó 32. As falas de Eliú. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso, tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem, e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale, para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém. Porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Jó 33. Os meus lábios proferem o puro saber. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior do que o homem. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão,
porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite. Quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça à cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria, vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois, cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga, fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó 34. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito. Conheçamos entre nós o que é bom. Deus não perverte o direito. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com os homens perversos. Pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Deus é justo e poderoso. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei:
você não sabe nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente, morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles, de noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Você prometeu parar de praticar injustiça? Se alguém se dirige a Deus dizendo, sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu, diga o que você sabe, fale? Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó 35. Terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Por que você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, o Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, por que Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões? Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Jó 36. Quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse,
mais um pouco de paciência, e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono com os reis, para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pôde lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Ele atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Jó 37. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro,
sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvidos a isso, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como o espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Chegamos ao fim da leitura de nosso 124º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.